Beleza, beleza, pessoal? Ó, eu vou estar tirando algumas dúvidas sobre algumas caixas que as pessoas têm me perguntado e eu já tenho falado outras vezes. O seguinte, eu vou voltar lá a falar do mesmo assunto. É, Cara, sobre embuchamento de caixa, as pessoas me perguntam de caixa elétrica, caixa semi. Então, o que que acontece? Eu não sei, não tem como, né, mano, você embuchar a caixa com a bucha no lugar, com a grimalheira no lugar. Eu vou mostrar pra vocês aqui, aí vocês mesmos definirem, vocês verem que não tem condições. As pessoas têm me perguntado o que eles têm feito, igual tem outras pessoas que me perguntam como tirar determinados retentores que eles usam. Olha, eu mesmo não consigo fazer isso, você entendeu? Igual eu já tenho comentado outro dia, ontem mesmo eu comentei com o rapaz. Eu não consigo tirar isso, retentor sem sacador ou embuchar caixa, dependendo da determinada grimalheira no lugar, e vocês vão entender por que, o motivo eu vou explicar para vocês. Ó, isso aqui é uma caixa de um Kia Soul, certo? A turma tem comentado outras coisas também dessas caixas, eu vou explicar para vocês. Ó, primeiro passo, né? Você tá vendo aqui os dentes, ó. Isso aqui tem que ser lavado, você tem que fazer limpeza, porque aqui fica cheio de terra, grimalheira, você tem que polir, dependendo de fazer cromo. E outro, o que acontece? Aqui, ó, você enfia os dentes, você tem de ver rolamento, você tem de engraxar, tem de ver se ele tem folga, para você montar. E outra coisa, aqui, ó, você tá vendo, ó, a bucha, ela vai aqui. Com a grimalheira aqui, você vê o canal tá muito fininho. Ela, você vê, você tem de tirar a bucha, a grimalheira fora, aqui você fecha ela para você poder tirar ela. Com a grimalheira aqui, não vai ter espaço para você fechar a bucha para tirar. E eu creio mesmo que você consiga, até mesmo você colocar outra, mas o que que acontece? Aqui no lugar da bucha, igual eu já peguei caixa outras vezes aqui, ó. Igual esse aqui, você viu o tubo disso aqui? É fininho, cara. E outra, eu já peguei caixa, não desse carro, de outras caixas, que aqui onde que vai o alojamento da bucha, ele tem muita folga e a bucha ficar com muita folga. Mesmo você fazendo embuchamento novo, você entendeu o que que acontece? O carro rodava um pouquinho, ele começava a bater isso aqui. A bucha começava, porque a bucha ficava batendo. E eu já peguei bucha aqui com cola, tudo, mas não adianta, pessoal, colocar cola, coisa. Então é o seguinte, olha, o que eu vejo é o seguinte, né, mano? É o que eu faço aqui, você entendeu? Apesar que aparece um monte de pessoas para criticar o serviço dos outros, por mais que você faça certo. É o que o cara teve, o cara me comentou assim no começo dessa semana. E ele falou que ele fazia o serviço dele perfeito, certinho. Falou, olha, Tom, eu faço meu serviço aqui na minha cidade, limpinho, desmonta as caixas igual você desmonta aí, lava, igual você mostra aí, ó, tudo limpinho desse jeito aqui, ó. Mas ele falou que tem muitas pessoas que criticam ainda meu serviço. Mas isso aí, meu irmão, esquece que isso aí vai ter sempre gente para falar com isso aí. Por mais que você faça bem feito, vai estar sempre pessoas apontando. Mas não esquenta a cabeça com isso aí, não. Isso aí só serve de degrau. Você vê igual outras coisas. Teve algumas pessoas que eles me perguntaram o seguinte: se precisa fazer isso aqui. Cara, ó, você tá vendo igual tá essa caixa aqui, ó? Isso aqui já é uma caixinha problemática desse aqui, a sua, tá? A caixinha que tem que dar muita atenção. Aqui com a graxa velha que fica aqui dentro, a terra, ela fica toda aqui dentro. Se você embuchar ou você não fizer um serviço desse aqui limpo, igual tá isso aqui, aquela terra, aquela sujeira que tá aqui, ela vai riscar aquela grimalheira, vai criar folga e não vai resolver. E outra, aqui, ó, no fundo, então aqui onde que vai esse coisa aqui, ó, tem um rolamento de centro, ó, tá vendo, ó? Essa tá boa, mas eu peguei já várias caixas dessa aqui, esse rolamento daqui do fundo, igual as pessoas têm perguntado, faz igual aquela do Fox, Tom, hoje G6, estoura esse rolamentinho aqui, ó. Eu já peguei uma caixa outro dia, que o cara tinha embuchado bonitinho, tava certinho, mas esse rolamentinho do fundo tava estourado. Aí o cara mexia no volante, ficava aquele teco-teco, era esse rolamento aqui. Então tem coisa que não adianta, não dá pra fazer. Então o correto eu tento fazer do jeito aqui. Porque é o seguinte, às vezes tem muitas coisas que as pessoas me perguntam e você acaba deixando para lá e a pessoa fala, olha Tom, você não me respondeu aquela pergunta. Igual a semana passada um rapaz me perguntou, aliás, duas pessoas. Fala, Tom, eu vi as caixas que você desmonta aí, desmontadas, você mostrando tudo. Mas eu vi um rapaz na internet que vende as buchinhas, ele mostrando, e ele tava com a caixa presa nas pernas dele, tentando colocar a bucha. É certo, aquilo dá certo, a caixa já estava montada. Cara, vai de pessoas para pessoas. Você entendeu? Eu não estou aqui para apontar defeito nem erro de ninguém. Só que o que que acontece? A caixa, ela tem que ser presa, ela tem que ter um, não sei, né, mano, mas cada um, se ele faz, se ficar bom pra ele, eu não sei, a pessoa aceita, mas creio eu que, cara, é igual tá aqui, né, mano, você tem que desmontar, mesmo você desmontando, igual eu já falei pra você, é o seguinte, o que que acontece? Que eu já peguei caixa que o alojamento aqui tá gasto,
e colocar a bucha fica com muita folga. Você coloca na hora, como a bucha tá novinha, tá justinha, fica beleza. Mas aí conforme o cliente começa a rodar, e dependendo do carro, se é um carro pesado, e o que acontece? No caso dessa caixa aqui, ó, você tá vendo igual eu acabei de falar para você. Você viu o canote dela é muito fininho, você entendeu? Sobra pouca coisa de parede. E as pessoas têm me perguntado, falando o seguinte: se faz essa caixa, se fica boa, porque ontem teve um rapaz que falou que já fez 2 vezes, mas não fica 100%. Cara, essa caixa aqui, o que, que você tem que fazer? Igual eu acabei de falar, você tem que dar uma atenção nela, porque é o seguinte, é uma caixinha complicadinha, porque o tubinho dela é muito fininho. O que, que você faz? Manda fazer grimalheira certinha, direitinho, vê o estado da grimalheira. No caso é o seguinte, aqui ó, é fundamental você ver os dentes aqui se não tá gasto, e esse rolamentinho do centro, se você fizer direitinho. E outra, e a pessoa me perguntou daquele K+, ele tinha me perguntado o seguinte, que tinha escutado eu comentar que vende isso aqui e a grimalheira vende de novo. Sim, cara, vende. Tem umas empresas aí que vende. Dependendo da caixa que você pegar, igual esse Ford Casinho, né, mano, 2015, 2017, 2018, com a caixinha igual essa daqui, às vezes você pega, o que acontece? Ela dá muita folga, ela come, vende, mas aí tem de ver se compensa, porque dependendo, ela não é só um barato, tá? Esse conjunto de válvula e grimalheira, não sei. Às vezes as pessoas me falam de valores, mas o que que acontece? Eu compro igual vocês, das empresas. As empresas, ela me vende, a gente tem que puxar um pouquinho naquela peça e ganhar um pouco na mão de obra. Mas aí o que que acontece? Elas não são baratas, tá? Você vai achar aí de 500 e pouco, sei lá, 400 e pouco, depende da empresa. Às vezes, dependendo do seu cliente, do carro e o estado da caixa, às vezes compensa você fornecer uma caixa ou você comprar, pedir para o seu cliente comprar uma nova. Você entendeu? Porque dependendo, aí vai de pessoas para pessoas. Igual a semana passada teve um moço que ele tinha me ligado e ele falou: Tom, eu falei para ele da caixa da CRV, que ele falou que tem uma CRV 2012, e eu falei, cara, que ele tinha escutado que eu falei que a caixa não fica 100%. Não, nenhuma vai ficar 100%, nenhuma fica 100%. Por quê? A grimalheira, você faz grimalheira nova desse carro, nunca vi para vender, mas faz dente, retífica, tudo fica perfeito. Mas aqui, ó, ela dá desgaste, então o que acontece? Não fica boa? Sim, dá para alinhar, balancear tudo, mas ela não vai ficar 100%. É uma coisa que você tem que explicar para o seu cliente. Outra, a peça é cara. Segundo ele, foi ver na concessionária, fica 18 mil reais a caixa. Você entendeu? Então você tem que conviver com aquilo, tem que explicar para o seu cliente, porque ele está com um carro que é defeituoso, passou de 50, 60 mil, ele vai dar esse problema e não tem a peça. Tem peça no mercado. Então, é uma coisa que você tem que explicar para o seu cliente, ele tem que conviver com aquilo lá. Ele não vai ter uma peça 100%. Porque senão ele vai vir com você, vai te gastar 1.500 com a caixa, e depois vai falar, olha, a caixa tá com aquele coisinha, aquela batidinha, mas não vai sair, porque o desgaste da peça é a peça, não tem peça para vender, você vai fazer o quê? Milagre? Você vai fabricar uma peça para o seu cliente? Então, você tem que explicar para ele. Ou ele convive com aquilo ali, ou não. É o seguinte, se a peça é 18 mil reais e ele vai gastar 1.500 para fazer uma caixa com você, pô, ele tem de entender, né, que tem alguma coisa no meio do caminho, não é? Ele mesmo já tem de entender. Tem alguma coisa no meio do caminho. É a mesma coisa se eu tiver um carro, o carro custar 40 mil, eu estiver vendendo ele por 20 mil, o que o carro tem? Tem alguma coisa, ele não tem documento, ele tem parcela, ou ele tem um motor ruim, tem alguma coisa, né? Então tem de explicar isso para o seu cliente, porque no fundo o seu cliente ele entende, ele sabe, mas ele quer dar uma desentendida que ele não sabe. Então você precisa colocar isso aí para ele entender. Então se eu volto lá, se a peça custa 18 mil reais e você faz uma peça dessa e fica 1.500 reais, 1.200, 1.300, dependendo da sua cidade, a peça não vai ficar 100% porque é o defeito da peça, não tem peça, é um carro problemático, não tem a peça. E se o cliente ele tá com aquele carro, ele comprou, ele tem que conviver com aquele ali, tem que explicar para ele, beleza? Então explica para ele certinho para você não ter dor de cabeça. Encontrar essa caixinha aqui, do que a sua, ela fica boa? Fica, mas dependendo do estado que ela tiver e você fizer igual tá aqui, ó, você tá vendo? Você desmontar tudo, essas peças aqui, você e outra coisa aqui dentro, ó, você tem que limpar mesmo lavando aqui, ó, tem que varietar ela tudo, tirar toda a sujeira, porque fica sujeira. E a peça tem que ser lavada igual tá aqui, ó, tudo limpinho, para você montar, porque a terra que ficar aqui, a terra vai fazer o quê? Vai ficar comendo igual a lixo, ele vai ficar fazendo bagulho e vai te dar problema. Beleza? Pessoal, não esquece de deixar um joinha lá, se inscrever que ajuda a gente. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.